Nesse vídeo eu vou mostrar como calcular descontos. Aqui eu tenho quantidade, valor, subtotal, desconto em reais, desconto em porcentagem e o valor total. A quantidade 100, valor 1, automaticamente ele já vai calculando o subtotal e o total. Agora se eu der um desconto de 10 reais, ele vai diminuir somente o total para 90. Se eu der um desconto de porcentagem, eu vou colocar 5,2%, ele vai diminuir a porcentagem do valor total. E se eu quiser dar uma, não sei, pode acontecer, eu vou dar um desconto de 5,2 e depois eu resolvi dar um desconto de 40 reais, o que vai acontecer? Ele vai pegar primeiro, descontar os 5,2% do valor total e depois ele vai descontar 40 reais do total gerado pelo desconto da porcentagem. Então vai ser 54,80. Então se eu digitar aqui 6,5%, vai fazer a mesma coisa, descontar 6,5% do total, que é 100. Depois ele vai descontar 40 reais do subtotal, que até então era 93,50. Se eu apagar aqui, ó. Então vamos lá. Para esse exemplo, eu vou utilizar 6 objetos textbox. O nome aqui, ó, txt QTD, txt valor, txt subtotal, txt desk dinheiro, desconto em dinheiro, txt desk porcentagem e txt total. Primeira coisa a se fazer, vamos dar dois cliques aqui no primeiro objeto, txt quantidade. Então, quando você dá dois cliques nesse objeto, ele já vem para cá, para a janela de códigos, com o evento change por padrão. Só que eu não quero executar o evento change, eu quero executar o evento after update, que no caso vai ser executado sempre que eu digitar alguma coisa naquele objeto e der um enter ou um tab para que eu possa passar para o próximo campo. Primeira coisa a se fazer, verificar se o objeto está vazio. Então vamos lá. Se txt quantidade.teste for diferente de vazio, porque eu só quero fazer essa verificação aqui se tiver algum texto lá dentro. Se não tiver, eu não vou fazer. Se ele for diferente de vazio e se o número que tiver digitado dentro dele for um número válido. Para isso eu vou usar o método isNumeric. Vou abrir parênteses. Aqui eu vou passar qual objeto eu quero verificar, que é o objeto txt quantidade, na sua propriedade texto. Vou dizer que se ele for igual a falso, ou seja, se ele não for um número válido. Fazer então. Então, o que essa primeira linha fala? Está perguntando se o texto do objeto txt quantidade for diferente de vazio, ou seja, se tiver algum texto lá dentro. E também se o retorno da função isNumeric, que é uma função padrão do Excel, olhando o texto do objeto txt quantidade, se for igual a falso, ou seja, se o valor lá dentro não for um número. Então, se isso acontecer, eu quero que exibir uma mensagem avisando ao usuário que o valor é inválido. Quero exibir uma imagenzinha de exclamação nessa mensagem. E quero colocar o título calculando no Excel. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o objeto txt quantidade. Na sua propriedade texto vai receber o valor vazio. Por quê? Talvez eu digitei lá uma letra, acabei esbarrando aqui, digitei uma letra e pressionei Enter. No momento em que eu for tentar fazer os cálculos, vai dar um erro. Então, se isso acontecer, eu não quero que ele deixe esse texto lá dentro, eu quero que ele limpe. Agora, nós vamos ter que repetir esse processo para todos os outros textbox, menos o subtotal e o total. Então, nós vamos repetir esse processo para esses 4 textbox. Para adiantar, eu vou copiar, vou colar, vou trocar aqui embaixo txt valor. Agora eu vou copiar,
colar aqui, e colar aqui, e colar aqui no início do nome. Vou copiar de novo o método inteiro. Vou usar agora o objeto txt desk dinheiro. 2 cliques, copiar, colar aqui e colar aqui. Copiar novamente. Vou agora fazer para o objeto txt desk porcentagem. Copiar, colar e colar aqui em cima no título. Pois bem, agora vamos executar e ver qual é o resultado disso lá na hora da execução. Ó, se eu digitar aqui um texto, ó, não é o número, quando eu der Enter, ele vai abrir essa imagem aqui. Primeira parte da imagem, valor inválido, que é o texto exibido. Aquele textinho lá que a gente colocou VB, exclamation, é essa imagem aqui. E no final que eu coloquei lá calculando Excel, é o título aqui da caixa. E o botão OK, ele vem por padrão. Então, vou dar um OK. Ele vai limpar aqui, não vai permitir quantidade. Se eu digitar um valor válido, dar Enter, ele vai aceitar. O mesmo para cá e para cá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a função calcular. Então, vamos começar aqui. O nome dessa macro vai ser calcular. Primeira coisa que precisamos fazer é criar uma variável para cada campo que nós vamos digitar os valores. Você pode fazer isso da seguinte forma, digitando din, o nome da variável, ó, aqui tem as minhas 4 variáveis, o tipo da variável, está perguntando qual vai ser o tipo, e aqui na frente você coloca o tipo. Esse double significa o quê? Um valor, que pode ser um valor fracionado, valor inteiro, qualquer tipo de valor. Então, criando variável, inicia din, nome da variável, palavra as, e em seguida responde com o tipo de variável. Para esse 4 exemplos, todas vão ser do tipo double. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer primeiro uma verificação. Se o txt quantidade na sua propriedade texto for igual a vazio, então eu quero que a variável quantidade receba... Desculpa, aqui ó, é se for diferente de vazio, se tiver algum valor lá dentro. Eu quero que a variável quantidade receba o valor que tiver digitado lá dentro do objeto txt quantidade. Eu vou repetir esse processo para os outros 3 objetos. Agora, eu vou primeiro calcular o valor total bruto. Vamos dizer que o objeto txt total, na sua propriedade texto, vai receber a multiplicação da variável quantidade pela variável valor. Então, no momento em que a gente chamar esse método calcular, ele vai passar por aqui, vai criar as variáveis, vai pegar os valores, caso tiver. Se não tiver, ela vai continuar valendo 0. Então, aqui no finalzinho, ó, txt total vai receber quantidade vezes valor. Na verdade, desculpa, aqui em cima não é o txt total, é o txt subtotal. Aqui embaixo vai ser o txt total. Primeiro eu vou calcular o desconto da porcentagem. Então, o txt total, para fazer o desconto da porcentagem, você vai fazer o seguinte. Abrir parênteses. Vou dizer que... Vou abrir um novo parênteses. Vou colocar a quantidade vezes o valor. Fecha parênteses. Vezes. Abre parênteses. 100 menos
o valor da variável desconto porcentagem dividido por 100, fecha parênteses. Então, isso aqui vai fazer o cálculo da porcentagem. Se a gente executar agora, para você ver já isso em funcionamento, você vai entender melhor. Ó, vou digitar aqui a quantidade 100. Na verdade, nós temos que chamar esse método calcular ao final de cada método after update que a gente criou. Então aqui, ó, vou colocar chamar calcular. Copiar aqui. Vou chamar aqui depois no objeto txt valor, no objeto desconto em dinheiro e no objeto desconto porcentagem. Agora eu vou executar. Vou digitar 100. Aqui deu um erro porque faltou o sinal de igual aqui, ó. Você pode corrigir e dar um F5 para que ele continue a depuração do código. Vou digitar aqui agora o valor 1. Note que o subtotal é igual a 100 e o total é igual a 100 porque não tem ainda nenhum desconto, nem de valor, nem de porcentagem. Então, vou dar um desconto de 1%. Quando eu der Enter, o resultado vai ser 99. Se eu der um desconto de 10,2%, resultado 89,8. Então, dando aqui continuidade, para fazer o desconto em dinheiro, eu vou pegar o valor total que já tiver já com desconto da porcentagem e vou dar o desconto em dinheiro. Então, eu vou pegar txt total, ponto teste, vai receber o valor que tiver nele mesmo, menos a variável desconto em dinheiro. Então, vamos executar novamente. Digitar aqui a quantidade 100, valor 1, vou dar um desconto de 10% e vou dar um desconto de R$30. Se eu apagar aqui os 10%, ele aumenta para 70. Se eu der um desconto de 2,3%, R$67. Então, é isso por hoje. Espero sinceramente que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, pode deixar ali nos comentários. Curta aí o vídeo, se inscreva no meu canal e fique ligado até o próximo vídeo.